Primeiro, queria dar as boas-vindas de novo, dizer para vocês que é um prazer, né, ver a sala cheia, saber que o pessoal de casa está assistindo. E é um desafio falar sobre bioética no fim da vida em tão pouco tempo, porque é pouco tempo, né, são 7 horas e a gente tem discussões que elas não acabam. E já, de antemão, dizer para vocês que eu vou trazer mais dúvidas do que respostas. Porque essas respostas elas não existem, na maioria das vezes. Então, o meu papel aqui vai ser guiar vocês, né? Assim, mostrar para vocês caminhos, possibilidades, onde tentar encontrar essas respostas, trazer as discussões. A gente fez uma mudança da última aula. Eu consegui um microfone sem fio para as perguntas, porque no sábado retrasado eu estava em casa à tarde assistindo vocês, e aí quando vocês falam, o pessoal de casa não consegue escutar sem o microfone. E isso acaba sendo ruim. Então, toda vez que vocês quiserem falar, é só, né, me avisar, eu levo o microfone, e aí vocês podem falar e todo mundo pode escutar. Eu sei que a Ana Paula está começando hoje, não é isso? A primeira aula. Então, seja bem-vinda. Vocês gostaram da aula da professora Maria de Fátima? Foi boa. Eu assisti alguns pedacinhos na semana. Eu tive um Def Café também no sábado, no dia 24, então não pude assistir tudo. Mas, enfim, o objetivo hoje a professora Maria de Fátima começou falando sobre a bioética no início da vida, e nós vamos falar hoje, e vamos assim fechar o módulo, o foco da bioética no fim da vida. Início e fim de vida são temas que geram muitos debates, tanto na área da saúde, e aí na área da saúde, eu não estou falando só na medicina, né, na saúde como um todo, quanto na área do direito. E, além de tudo, a gente tem uma interseção ou uma área neutra aí de filosofia, religião, moralidade, que vai tangenciar muitas das nossas discussões e, muitas vezes, vai justificar algumas decisões, inclusive judiciais. Então, o objetivo hoje, eu vou tentar dividir a aula da seguinte forma. Nós vamos falar, até a hora do almoço, sobre a família das ásias, eutanásia, distanásia, mistanásia, ortotanásia, e depois do almoço a gente vai falar sobre diretivas antecipadas de vontade. Eu acho que assim a gente vai conseguir dividir. Eu já postei um material para vocês, o slide da aula de hoje, mas postei também alguns livros, alguns textos, um artigo do New England falando sobre suicídio assistido, postei modelos de diretivas antecipadas em Portugal, na Austrália, e os modelos franceses. Aí vocês vão me desculpar, mas eles estão nas línguas originais. Então, eventualmente, eu não sei falar francês. Eu, Luciana, não sei falar francês. Eu aprendo os idiomas para eu traduzir os documentos que eu preciso. Então, eu já peço desculpas por isso, né, por eventualmente ter algum artigo, até algum trabalho que vocês não dominem a língua. Mas o objetivo desse material enfim, ter alguma coisa extra classe. Eu acho que ao longo do dia eu vou falar muito para vocês. Eu trouxe alguns livros, vou dar muita indicação de filme. Eu acho que cinema, documentário ou real é sempre interessante para as discussões. E a gente vai, se vocês quiserem irem anotando, a gente vai conversando, mas o mais importante é que eu estou às ordens. Assim, Luciana, eu quero te interromper, eu quero falar. O pessoal de casa, se quiser mandar mensagem, mandar pergunta, tá? O objetivo, eu até cheguei e falei com o Camilo assim, Camilo, a professora Maria de Fátima sentou aqui e ficou 7 horas sentada, pelo menos o que eu vi. Eu não dou conta, não. Sim, eu preciso falar, né? Tem umas pessoas aqui que já foram meus alunos e tal. Ele falou, não, professor, você pode andar. Então, tá bom. E se eu estiver falando alto, gritando, porque vai ter uma hora, provavelmente, que eu vou me empolgar, vocês me avisem, por favor. Bom, eu queria começar com uma pergunta. O que é morte? Assim já, Marina? Né? 9 horas da manhã, você já começa...
Porque a bioética, no fim da vida, é um campo da bioética que vai trabalhar a finitude. O que é morte? Quando que eu olho e falo assim, uma pessoa está morta? Qual é o critério? O critério científico hoje no Brasil é de atividade cerebral. Né? Morte encefálica, a pessoa está morta, eu tenho um diagnóstico de dois médicos que não precisam mais ser 2 neurologistas. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina do final do ano passado. E aí o médico, na hora que ele descobre, né, enfim, que ele faz todos os exames, cumpre o protocolo, ele fala, essa pessoa está morta. Sempre foi assim? O critério, desde a antiguidade, sempre foi morte encefálica? Não. Até porque a gente, há 2000 anos atrás, não tinha tecnologia para diagnosticar morte encefálica. Então, qual era o critério? Como é que as pessoas sabiam que outras estavam mortas há 2000 anos atrás? Respiração, ouvir o coração, né, a parada cardiorrespiratória. Parou o coração, o sujeito está morto. Vocês sabiam que existe uma discussão hoje tentando mudar? Essa é uma discussão muito mais hoje filosófica do que jurídica, mas de um novo critério de morte, que não é nem o cerebral e nem a parada cardiorrespiratória. Alguém já ouviu falar nisso? Vocês conhecem, já ouviram falar em estado vegetativo persistente? O que é isso? Os pacientes que estão em estado vegetativo persistente estão como? Em coma é a mesma coisa? Qual a diferença? É protocolo clínico, né? O tempo e o tipo de atividade. Né? Qual parte do cérebro está ou não em atividade. Hoje existe já uma corrente muito forte fora do Brasil, entendendo ou querendo que a gente passe o critério de morte, não para morte encefálica, ou seja, de todo o cérebro. Pararam as funções cerebrais, mas uma morte da parte mais importante do cérebro, que é o que acontece no estado vegetativo persistente. Então, se o córtex e o tronco cerebral pararam, ainda que eventualmente eu tenha outras atividades cerebrais, essa pessoa, segundo essa corrente, estaria morta. Vocês podem falar, Luciana, mas isso mudaria pra caramba algumas situações. Sim. Porque a maior parte das decisões judiciais que a gente tem fora do Brasil, que geram um rebuliço, que chegam à Suprema Corte americana, inglesa, indiana, são situações de estado vegetativo. Mas isso mudaria também a forma como nós, enquanto indivíduos, encaramos a morte. Porque o que significa, e aí eu faço uma pergunta antagônica primeiro, o que significa estar vivo? Estar vivo é o quê? Estar com o coração batendo? Estar com o cérebro em atividade? Ou estar com possibilidades de convivência social? E eu não estou falando só de fala e de locomoção. Existem pessoas que não conseguem se manifestar oralmente, não conseguem se locomover e que conseguem conviver com o grupo social que interessa a elas. Vocês conseguem perceber que existe uma diferença? Então, todas as nossas discussões sobre a bioética no fim da vida, elas vão perpassar essas questões. E a gente tem a maior dificuldade na bioética do fim da vida é a autonomia. É o olhar para o indivíduo. É a gente conseguir aceitar que o conceito de vida e de morte é um conceito relativo e individual. Hoje, no Brasil e no mundo, conceito de vida e morte são conceitos científicos, estáticos e muitas vezes legais. A lei diz que vida é isso, morte é aquilo. Com a professora Maria de Fátima, vocês viram lá o começo da vida. Embrião é vida?
Embrião é pessoa? Então, eu tenho um critério científico, médico e um critério jurídico. Para a morte, a gente também vai ter isso. E, não obstante esses critérios engessados, se a gente conversa com pacientes que estão em fim de vida ou com a família desses pacientes, muitas vezes alguns vão dizer, não, isso não é vida para mim. E aí a gente vai ter uma série de discussões que vão permear a religiosidade, a moralidade, uma coisa de dizer o certo, né? O que é certo, o que é errado, o que a divindade diz que é certo. Aquela frase que é muito comum ainda hoje, só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Então, essas são discussões que são difíceis para nós do direito e são difíceis para os profissionais da saúde também. Porque o profissional da saúde ele tem protocolo, ele tem critério científico e ele tem, muitas vezes, uma família e um paciente que vão pedir coisas que muitas vezes, ou que alguma dessas vezes, são proibidas, legalmente falando. Alguém viu essa semana uma notícia de uma médica de Cuiabá que está, enfim, querendo ir para a Suíça cometer suicídio assistido? O que vocês acharam daquele caso? Alguém leu os comentários nas redes sociais que divulgaram essa? Os comentários eram assim, a maioria deles. Você está precisando de Deus na sua vida. Você não dá valor à sua família. Pensa na sua mãe. Hã? Você é covarde. Você não. Deus não dá um fardo. Como é que é? Maior do que a pessoa consegue carregar. E aí ontem o jornalista do portal de Cuiabá que lançou essa matéria, ele me ligou ontem, eu dei uma entrevista para eles, e aí ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, por que você acha que os comentários são nesse nível? Eu falei, olha, porque a gente... É fácil julgar, é fácil falar do que a gente não conhece, do que a gente não viveu, e é muito fácil você apontar para alguma coisa que não é você. Vocês já assistiram um filme que chama... As meninas devem ter assistido, Como Eu Era Antes de Você? Por quê? Não, é porque, assim, o meu marido... Eu chamei meu marido para assistir esse filme e ele falou, mas não vou de jeito nenhum. Você só assiste filme de morte. E, além de tudo, um documentário, ok, porque é uma coisa... Além de tudo, é uma história ficcional, não vou assistir. Eu sei que você vai ficar chorando, não quero. Então, assim, é mais comum, porque tem um moço bonito, né? Assim, assistiram a maioria? Assistiram? O que vocês... Hã? Pois é, né, Alessandra? Assim, o que você sente naquele filme? Gente, o moço é tão bonito, rico, novo, achou o amor da vida dele e quer morrer. Que coisa louca. Eu quero que eles fiquem juntos, né? Assim, a nossa visão do romantismo. Ele tem uma lesão cervical, ele é tetraplégico, e quer ir para a Suíça, cometer suicídio assistido. Hã? A lutadora é o menino... A menina começa a cuidar dele, aí depois eles se apaixonam e tal. É um livro, na verdade, ele tem um livro que virou filme. E a nossa dificuldade de olhar para o cara, né? E falar assim, mas o que será que esse sujeito está pensando? Mesmo com dinheiro, com o amor da vida dele, ele não está afim, né? Assim, ele não está feliz dessa forma. Porque é isso. E aí nós somos obrigados, eventualmente, a viver porque eu tenho um Estado, uma lei, uma religião, uma moralidade. Mas eu gosto muito desse filme porque, né, é um filme mais acessível, digamos assim, porque é um romance, mas na época que ele saiu, é muito engraçado, porque os meus alunos todos sabem que eu pesquiso essa área, então qualquer coisa que aparece em qualquer lugar sobre fim de vida chega na minha mão. Esse caso dessa médica
Umas 200 pessoas me marcaram nas reportagens. Aí o canal era diferente, a Veja, a revista Cláudia, eu não sei o quê, mas, enfim. E aí os meus alunos, professora, saiu um filme, você tem que ver. É muito triste o filme, porque o cara arruma o amor da vida dele e ele não quer viver. Eu falei, você já pensou, já que nós estamos falando de direito, em autonomia? Em olhar para a pessoa? Que o critério de querer ou de ser feliz, de querer estar aqui, é um critério individual? É claro, gente, que se a gente aprofundar demais nesse critério, nós vamos ter problemas importantes. Do tipo, olha, a Luciana, que não tem nenhuma doença, nem psíquica, nem física, é casada, tem um filho, dá aula e tal, de repente ela não quer viver. Cansou. E aí, se a gente partir desse pressuposto de que a autonomia é absoluta, vai ser complicado. Então, o que acontece? O ordenamento jurídico, ele vai criando balizas. Ele vai escolhendo valores e princípios importantes. E o direito à vida é um dos direitos fundamentais da nossa Constituição, para dizer, olha, você precisa ficar vivo, né? Assim, é um direito ou um dever a vida? Estar vivo é um direito seu ou um dever? Porque se hoje você falar que não quer mais viver, o povo vai falar, não, você não pode. Suicídio é crime? Não. Até porque, se a gente pensar, como é que eu vou... Se o suicídio deu certo, como é que eu vou punir? Né? Não tem jeito. Hã? Punido com pena de morte. O que é crime é o auxílio, a instigação ao suicídio. Então, eu ficar lá, né? Quer pular da ponte? Pula da ponte. Eu tenho um problema, eu vivo dilemas muito interessantes sobre suicídio. Pelo menos uma vez por semana eu recebo um e-mail pelo testamento vital de alguém querendo ir para a Suíça cometer suicídio assistido e pedindo ajuda. E inclusive essa semana eu printei o e-mail, tirei a identificação, mandei para um colega meu psiquiatra de São Paulo, porque era um caso bastante difícil, assim. E aí um dia eu conversei com o professor Marcelo Sarsu, que é um penalista que vai dar aula para vocês, que é muito meu amigo. Falei assim que eu preciso da sua ajuda, porque eu não sou penalista. Se um dia eu disser para uma pessoa, ou ajudar uma pessoa a ir para a Suíça, eu posso ser criminalizada? Né? Eu posso ser penalizada por auxílio, instigação ao suicídio? Hã? O Ministério Público ia adorar, né? E aí ele falou comigo, assim, ele falou, nossa, Luciana, me deixa pensar, porque tem uma questão de que o crime é uma questão territorial, ele não seria cometido no Brasil, etc. Aí ele voltou depois de um tempo e falou assim, você é minha amiga, né? Então, eu preciso ser... Eu acho super que tem defesa, mas eu não te aconselho, não. Assim, acho que dá para te defender, mas... Então, todas as vezes que eu recebo um e-mail desse, eu digo, olha, infelizmente, né, no Brasil é proibido, eu não posso te ajudar, as informações estão na internet. E aí isso piorou muito. Piorou, mas enfim, complicou muito depois que eu fui na Dignitas. Em setembro do ano passado, eu fui a Portugal dar uma palestra e consegui, depois de uma longa negociação, conhecer a Dignitas, que é a organização de suicídio assistido mais conhecida no mundo. E aí, depois disso, eu publiquei um relato da minha visita à Dignitas no portal Testamento Vital. E aí, obviamente, isso acabou piorando, porque as pessoas acham assim, então você é representante da Dignitas do Brasil. Não, não sou. Não sou. Eu sou uma advogada, pesquisadora, e que consegui ter a possibilidade de conhecer esse lugar. E na hora que a gente estiver falando de suicídio assistido, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre como é que foi essa experiência. Mas eu estou começando com essa introdução para dizer para vocês que todas as vezes que a gente fala de fim de vida, ou de bioética no fim de vida, ou de decisões no fim de vida, de tomada de decisões no fim de vida, nós estamos falando de um terreno
arenoso, né? Em que a gente não tem resposta. Vocês podem me perguntar, falar, Luciano, o que você acha? Eu vou dizer minha opinião. Eu acho que todas as pessoas as pessoas com uma doença grave, incurável, deveriam ter o direito de decidir sobre como que elas querem terminar a vida delas. Mas isso no Brasil não é proibido. Então, como eu sou advogada no Brasil, eu tenho que respeitar as leis brasileiras e mais. Eu acho que a gente não tem maturidade social hoje para discutir essas questões no Brasil. Sabe? Para aparecer um projeto de lei no Congresso Nacional para legalizar a eutanásia. É tiro no pé na minha opinião, é tiro no pé nesse momento. Porque a gente tem um Congresso conservador, a gente ainda tem uma sociedade que tem, né, uma carga religiosa muito forte. E então não adianta falar, então vamos, que é o que acabou acontecendo com o aborto, né? Que a Anisa acabou fazendo com o aborto no sentido de, primeiro a gente pede o aborto de fetos anencéfalos, depois a gente pede até a 12ª semana, aí depois pega uma moça que quer abortar e faz um pedido direto para ver se... Não adianta assim, a gente achar que na pressão nós vamos resolver. Em algumas situações é possível, mas em situações complexas, como fim e início de vida, eu acho mais complicado. Então, eu começo com uma figurinha que eu gosto muito, que é a morte travando uma queda de braço com um doutor, e o paciente está lá atrás, bem longe desse cenário, ligado a uns fios, esperando para ver o que vai rolar, né? Para saber quem é que vai ganhar, afinal, essa briga de braço. Quem é que ganha? Quem é que ganha essa briga? É sempre a morte. Sempre. A gente ainda não é eterno. Então, de uma forma ou de outra, a morte sempre ganha a briga. Pode ser que esse médico consiga adiar essa morte, prolongar essa vida biológica por um tempo X. Mas um dia a morte vai chegar. Se o Google não conseguir descobrir a imortalidade antes disso. Não sei se vocês sabem, mas hoje está em funcionamento um projeto nos Estados Unidos, financiado pela Google, um projeto de bilhões de dólares, com vários pesquisadores, com o objetivo de fazer a gente viver com qualidade de vida até 150 anos. Porque uma coisa é dizer assim, você quer viver 100 anos? Quero não. Eu, Luciano, não quero não. Porque as pessoas que eu conheço que chegaram até os 100 anos, chegaram com algum tipo de dificuldade. Poxa, mas você quer viver 150 anos igual você está com 30? Aí começa a mudar de figura, porque aí uma das questões de quem... Eu fiz um testamento vital de uma senhorinha aqui em Belo Horizonte, tem 2 semanas, ela tem 91 anos. Tinha 8 irmãos. E a última irmã dela que morreu tinha 101 anos. E aí ela falou comigo, ela falou, Luciana, sabe o que é pior? Eu sei que eu estou bem, eu não estou com nenhuma doença, mas eu vejo todo mundo morrer. E isso é muito doloroso. Então, se a Google consegue dizer que todos vamos viver 150 anos, acabou isso. Você não vai ver as pessoas morrerem, porque vai estar todo mundo aqui. Então, não adianta você falar, não quero viver 150 anos porque meus amigos, meus familiares vão ter morrido. Não, você não está entendendo. Vai estar todo mundo vivo. Será? Não, Lincoln. É. Para o pessoal aí de casa, como é seu nome? O Marcelo está falando assim, nós estamos vivendo uma situação... Você leu o livro, Sapiens?
Mas você leu Sapiens? Ele está dizendo assim, olha, nós estamos mudando de Homo sapiens para Homo cibernético, né? A gente já tem tecnologia, ou pelo menos estudos para fazer transferência de cérebro e etc. Então, a imortalidade está cada vez mais próxima, de alguma forma. E aí, eu confesso para vocês que tem hora que eu falo assim, gente, será que vai ter um momento que eu não vou mais ter o que falar? Porque, né, se a gente está falando sobre fim de vida, e se ninguém mais chegar ao fim da vida, não tem mais o que falar. E aí existem umas questões filosóficas interessantes, e assim, o que move a gente? Né? O que faz a gente querer estar vivo? De alguma forma, a finitude é a nossa baliza. Né? Você sabe que você tem algum projeto e que um dia você não vai estar mais aqui. Será que o dia que a gente... que contarem para a gente que a gente não vai morrer, a gente vai parar de querer melhorar, ser pessoa melhor, né? Até na ideia de, para quem acredita em reencarnação, ou em... Bom, por que eu preciso ser uma pessoa boa se eu não vou morrer? E aí, então, eu não vou ter várias vidas, ou eu não vou para o céu, ou eu vou viver aqui para sempre. Então, sim, a gente está vivendo uma modificação tecnológica. Mas hoje não tem outro problema, as pessoas continuam se reproduzindo, vai ter uma superpopulação aí. Aí nós vamos ter que começar, para o pessoal de casa, os meninos estão falando aqui o seguinte, olha, se ninguém morre, não tem mais Deus, não tem mais essa coisa de céu e inferno. E aí uma outra colega falou assim, não, mas aí nós vamos ter outro problema, de superpopulação, comida para todo mundo. Aí a gente vai parar de estudar fim de vida e vai começar a estudar alimentos transgênicos, clonagem, a comida vai estar... Ao mesmo tempo, toda a tecnologia de morte está sendo desenvolvida com guerras e tudo mais. O pessoal vai continuar morrendo com assalto no Rio de Janeiro. Fala para mim aqui, Tércio. Oi. Bom dia a todos. Eu sou Tércio, lá do Natal. Vim dar uma visita aqui à professora Luciana, minha amiga, e estudar um pouco. Quando a gente está vendo essa parte de morte, de dignidade da vida e dignidade na morte, que é muito conceitual seu, e eu tenho estudado bastante, eu tenho visto a questão da infalibilidade na medicina. As pessoas não acreditam mais que vão morrer. Então, tudo, quando vai alguém no escritório, quer um medicamento para prolongar e não pensa em quem está sofrendo. Então, assim, eu acho que a grande questão é essa. Tem uma frase muito interessante, que é do professor Guilherme de Oliveira, que é lá de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Ele diz assim, os pacientes estão psicologicamente impreparados para o declínio, para a deficiência, para a doença e ainda mais para a morte. E eu digo mais, eu vou mais além. A família está muito mais impreparada do que isso. Então, é um questionamento que eu acho que tem muito a ver com a aula que você está dando. Na verdade, a nossa dificuldade com a bioética no fim da vida, ela existe especialmente porque a gente está inserido num contexto sociocultural que não aceita a morte, né? Que acha, para que eu vou fazer um testamento vital se eu não vou morrer? Para que eu, que tenho 34 anos de idade, vou sentar e vou pensar com o que eu quero fazer da minha vida se eu tiver uma doença terminal? Se isso vira a boca para lá, não vai acontecer comigo. Porque é isso. Acontece com o outro. E aí, quando acontece com o outro, a gente fala, nossa, que azar, tão novo, ou que desgraça, né? Mas a gente não pensa que pode estar perto, pode estar por aí. E, você que é geriatra, sabe, se a gente começa a ver a curva de doenças, as doenças neurodegenerativas têm aumentado, né? Porque a gente está vivendo mais. A pirâmide populacional no Brasil vai inverter daqui a poucos anos. E a gente sabe que o idoso tem mais comorbidades do que o jovem. E a gente vai ter que dar conta disso. Porque, até onde eu saiba, o Google não está
descobrindo como fazer alguém com 30 anos viver 150. Ele só está dando qualidade de vida. Então, eu vou ter alguém que tem 150 anos. Ok, se a gente começar com a coisa de trocar de cérebro, de membro biônico, aí acabou tudo, a gente vai ter que estudar tudo de novo para voltar a conversar. Porque é a Black Mirror? É porque ele demora um pouquinho, o Tertius. Ele demora um pouquinho, não é isso, Camila? Altered Carbon. Meu marido estava assistindo. Eu não... Então, troca o chip. Então, é uma série, gente, de casa, é na Netflix, não é? Uma série que chama Altered Carbon, é isso? Essa eu não assisti, não. É um filme que chama Get Out. Esse Corra. Agora, não é? Então, aquele seriado Black Mirror tem umas coisas assim também, né? Sim. Camilo, vamos tentar fazer o microfone funcionar? Só porque eu acho que estou preocupado com o pessoal de casa. Só que assim, a gente vive por outro lado, numa situação. Ou a gente então fala, nós não sabemos o que vai acontecer, então vamos parar de conversar, vamos todo mundo para casa. Pode, né? Tá. Tá bom. Ou então nós vamos falar, ok, um dia nós vamos chegar lá, até lá nós temos um tanto de coisa ainda para fazer, nós estamos com um monte de gente com problema hoje, e que a gente vai tentar conversar sobre isso, né? O objetivo, acho que é esse. No próximo módulo, vocês vão ter um módulo com uma galera que está trabalhando startup em saúde, então que vai trazer uma pegada de inteligência artificial. Acho que aí vocês podem, né, eles vão certamente saber mais do que eu sobre o que está rolando aí. Mas o fato é que, neste momento que nós estamos, essa figura tem sido bastante comum. Se a gente sair daqui hoje e fazer uma excursão nos hospitais de Belo Horizonte, a gente vai ver vários pacientes em situações como essa. E aí a gente, né, o profissional, ele vai usar frases típicas do tipo: no meu plantão não morre, né, no meu plantão isso não vai acontecer, na minha mão não. Porque, por alguma razão, historicamente, o profissional de saúde, especialmente o médico, ele é cunhado para salvar. E aí, quando ele não consegue salvar, isso é um fracasso profissional. Eu não consegui fazer o que eu deveria. É igual, né, comparando com o advogado, quando o advogado perde uma causa. Mas o papel do advogado não é ganhar causas, é defender o cliente. Ganhar ou perder faz parte do jogo. E, da mesma forma, o papel do médico não deveria ser curar aqueles que não podem ser curados. Porque aqueles que podem ser curados, beleza, vamos curar. Mas existem doenças, questões, situações, estados clínicos que não podem ser curados. E aí o médico deixou de ser médico porque esse paciente não pode ser curado? O médico abandona, o paciente larga ele lá e fala: não, então já que você não pode ser curado, eu vou embora porque você não precisa de mim. Tem profissionais que... Isso acontece, né? Tem profissionais que não dão conta de estar ali do lado daquele paciente que precisa de
carinho, de cuidado e de técnica, porque ele precisa de alívio de dor, porque ele precisa conseguir fechar alguns ciclos na vida dele. Aquelas coisas que a gente vê normalmente na televisão. Uma equipe que foi... O velhinho foi casar a filha, e aí foi com um balão de oxigênio. Já viram isso? Assim, vira e mexe tem uns casos... Qual que é a lógica, né, disso? Olha, vamos possibilitar que ele chegue até o fim da vida dele, né, que esse paciente chegue até o fim da vida dele com dignidade. E, para ele, casar a filha é importante. Então, vamos tentar fazer isso funcionar? Nós vamos ter que arrumar um balão de oxigênio, pegar uma ambulância, transferir, não sei o quê. É um caminho. Espera aí. Eu vou deixar o microfone por aí, e aí, à medida com que vocês forem falando... Segura aqui para mim, Júlio. Então, teve um colega que falou assim, mas o paciente, às vezes, espera, ele vai procurando quase um psicólogo. Como é seu nome? Augusto. Sabe o que eu acho? Que o cliente, e aí eu estou falando como advogada, e aí a gente vai transportar isso para o paciente, quando ele procura uma ajuda profissional, e aí, independente de ser médico, psicólogo, advogado, ele está procurando uma pessoa. E aí a gente tem complexidades das situações que independem. Eu não posso virar para um cliente meu, para essa senhorinha que tem 91 anos de idade e que me pediu para ir à casa dela, porque ela não sai mais de casa. Eu não posso dizer para ela, não, eu sou advogada, eu quero que você venha na minha casa, né? Eu quero que você venha ao meu escritório. Eu não posso chegar na casa dela e ela me oferecer um bombom e eu falar, não, muito obrigada. Ela, não, mas ninguém sai da minha casa sem comer um bombom. E eu falar com ela, não, mas eu não como. Eu tenho que estar ali, ela quer me contar a história. E isso vale para o advogado, vale para o médico, vale para o fisioterapeuta, vale para o nutricionista, vale para todo mundo. Não dá para dizer, não, olha só, minha área de atuação é só isso aqui. Então, você não vem me contar. Não tem jeito. Até porque, quando a gente trata de pessoas, a gente trata da história das pessoas. Exato. Não só daquele caso imediatamente. Não é só daquela coisa pontual. Quem trabalha com direito de família sabe disso, né? A pessoa quer divorciar. Pô, mas ela vai te contar a história inteira, como é que ela conheceu aquele cara, como é que foi o casamento. Quando um paciente chega para um médico, ou vai no médico, e o médico dá um diagnóstico de uma doença terminal, o médico precisa, o profissional precisa entender que ele está mudando a vida daquele paciente para sempre. Ontem eu assisti um filme na Netflix que chama Perfeita para Você. Já viram? É um romance também, mas assim, a paciente é um câncer terminal, e aí o romance se desenvolve, e o filme faz exatamente essa diferença. O filme volta e fala assim, não, peraí, o médico deu o diagnóstico, depois ela volta no filme e fala assim, olha, antes de eu entrar nessa sala, eu não sabia o quanto que a minha vida ia mudar. Porque eu entrei aqui achando uma coisa, e eu saí daqui com o diagnóstico, olha, você está morrendo. Isso é muito sério. E não dá para você simplesmente dizer, como ainda muitos médicos dizem, né? Olha, aqui tem um resultado do câncer, você está com um tumor e você tem uma expectativa de vida de X tempo. Infelizmente, tem acontecido mais agora. Os médicos não têm tempo, param para pensar no paciente e a gente acaba... Porque aí a gente tem uma questão maior e que talvez, com o Gabriel Schumann, vocês possam discutir, porque o Gabriel vai falar de saúde suplementar, e com o professor Dirceu, que é daqui um mês, essa questão do tempo, né? Assim, aquele médico histórico de família que ia, conversava, tinha todo o tempo do mundo para ouvir o paciente, para entender. Ele não existe mais. E a culpa não é... Porque a gente também fica assim, então vamos arrumar um culpado. A culpa é da operadora de saúde, a culpa é do sistema... Não. A culpa é de uma transformação social que a gente vive, em que o médico ganha pouco
Ok, gente? Ele ganha uma consulta num plano de saúde, ele ganha pouco. E aí ele tem que fazer um grande volume, e aí, para fazer esse grande volume, ele precisa atender com 15 minutos, com 10 minutos, com meia hora, e com 15 minutos eu não consigo contar para um paciente de uma forma digna, de uma forma humana, que ele está morrendo. Porque eu não vou ter tempo para, na hora que ele começar a chorar, sentar e escutar o que ele vai me falar. Porque eu estou com outro paciente. E aí, nós, pacientes, enquanto pacientes, quando o médico atrasa, a gente não fica pé da vida? É falta de respeito, o médico... Mas, de repente, ele teve uma situação ali que fugiu do controle. Ele precisou dar atenção para aquela situação. Eu não estou dizendo que todas as situações são essas. Realmente, tem profissionais que marcam com a gente um horário e você vê o médico chegando, né, no consultório. Depois desse horário. Mas isso também vale para o advogado, para qualquer profissional. Mas, muitas vezes, ele teve que parar ali naquela questão. Quantas vezes, pessoal que é do direito, você foi fazer uma audiência, e a audiência antes de você embananou, e aí você saiu de lá X tempo depois? Isso pode acontecer num consultório médico. Mas, se eu estou num SUS, num postinho de saúde, eu vou ter alguém falando, doutor, o pessoal está... E aí, vira e mexe, a gente vê coisas na televisão, o paciente agrediu o médico, o paciente fez um escândalo, quebrou as coisas. Porque essa relação, ela foi quebrada com o tempo. Não é a relação desse médico com esse paciente, mas a relação médico-paciente, ela foi quebrada com o tempo por uma modificação cultural e social. Até porque é muito interessante. Antigamente, o médico de família bastava. Vinha lá o doutor, que me via todo. Hoje, a gente sai do médico você quer. Se o médico não te receitou, não te pediu nenhum exame, não te receitou nenhum remédio, o médico não é bom. Como é que o médico está sabendo? Já ouvi isso de várias pessoas. Como é que ele está sabendo como é que eu estou se ele não me pediu um raio-x, uma ultrassom, uma ressonância? E que, na verdade, isso seria um bom médico. Exato. Né? Esse seria o bom médico. Pede um exame somente para confirmar o diagnóstico que ele já sabe fez. Que é. Com a anamnese bem feita. Exatamente. Eu digo porque existe um preconceito das pessoas quanto a isso. Porque meu próprio avô, ele estava tomando muito remédio e não parava de piorar o quadro. Aí ele mudou o médico diagnosticou ele falando que ele não precisava mais daqueles remédios, que estavam retardando ou atrasando mais ainda o tratamento. Tirou todos os remédios dele, passou alguns chás, algumas coisas assim bem naturais e melhorou completamente o quadro dele. Completamente. E ele saiu de lá chateado com o médico. Ele tirou meu remédio, agora eu estou perdido e tudo mais. Mas agora é que ele está bem melhor do que ele estava antes. Porque aí é a história da figura, ela ajuda. Se eu tenho tecnologia, se eu tenho medicamento, se eu tenho ultrassom, ressonância, por que não? Nós somos bombardeados. Nós somos consumistas até na medicina. Até na medicina. Nós somos consumistas, sim, até na medicina. A gente consome tudo, né? Mas aí, desculpa, tem a questão do outro lado, que essa tecnologia e esses avanços têm feito com que pessoas consigam sobreviver. Sim, né? Sem dúvida. Porque elas querem, inclusive. Uhum. Não são obrigadas a sobreviver, mas que elas querem, sim, participar da Esse história da família. Sim. Exatamente. Mas aí então, existem os dois lados. Né? Mas aí eu acho que a gente volta, Juliane, para a discussão de autonomia. O que a pessoa quer? Se o desejo é dela, ok. E a gente até vai discutir isso daqui um pouquinho mais para frente. O que a gente vê hoje, na maioria das vezes, é que nessa figura, ninguém perguntou para esse paciente o que ele quer. Falta um terceiro polo aí, um quarto participante, que é a indústria médico-farmacêutica. Não, você vai poder, porque é só isso. Hoje também a gente está falando só do paciente, que tem muito remédio, mas... A indústria farmacêutica, vocês vão ter... Sim, aí vocês vão ter o Clênio Schulze, né, que é um juiz
que trabalha judicialização, um juiz federal que trabalha judicialização, que fez parte do CNJ e tal, falando sobre farmácia, sobre medicina, a área farmacêutica com vocês. Né, assim, quando a gente pensou na pós, é óbvio que eu sei que as disciplinas estão entrelaçadas. Mas eu, Luciana, não tenho nem tempo e muito menos competência para falar sobre todos os assuntos com vocês. Então, né, a ideia é isso. Nossa, eu fiquei com esse gancho aqui. Então, poxa, anota, quando o Clênio vier, eu quero chamar o Clênio e pedir para que ele discuta essa relação com a indústria farmacêutica. A Fatinha, a professora Maria de Fátima, semana retrasada, quando eu estava assistindo, ela falou alguma coisa, eu já não vou lembrar o que é, numa área penal. Que ela falou assim, gente, isso aqui não é minha área, mas, poxa, isso é muito interessante vocês questionarem isso. Poxa, anota, vai ter uma aula de responsabilidade penal. O professor Marcelo Sarsu, professor, a gente discutiu isso, o que o senhor acha? É claro que essa é uma figura, é uma fotografia, né? Tem N atores aqui por detrás, né? Atrás dessa porta tem a família. E atrás disso aqui tudo tem uma indústria farmacêutica dizendo que o tal remédio promete X dias a mais de vida. E aí a gente, quando fala de custo, a gente começa a discutir isso. Que acho que a Gadelha vai falar com vocês sobre sistema de saúde. Provavelmente, certamente, ela vai trazer um modelo inglês, que é um modelo que, quando vai trabalhar a judicialização da saúde, para saber se paga ou não determinado medicamento, ele pergunta. Existe uma fórmula matemática para dizer qual o custo financeiro desse paciente e quanto que esse valor, quanto que esse dinheiro vai agregar de tempo de vida. E eles têm uma margem que diz, a partir dessa margem a gente não paga. Se custa muito dinheiro e vai dar pouco tempo de vida, a gente não paga. Hã? Mas aí você vai falar, nossa, mas isso é um absurdo, a gente está precificando a vida. Bom, a gente tem que entender que o orçamento é limitado. E que ainda não descobriram, eu fico pensando, o povo está querendo descobrir mortalidade, por que eles não descobrem uma árvore de dinheiro? Podia. Porque aí a gente resolve o nosso problema. Se eu posso plantar dinheiro, está fácil. O nosso maior problema hoje é que eu tenho orçamento. E quando eu digo para o Estado, pague o tratamento de uma criança que custa 3 milhões de reais... Eu também estou dizendo para o Estado, tire 3 milhões de reais de algum lugar. De outras crianças, de vacinas. Aí vocês podem falar, não, Luciana, mas se o pessoal parar de roubar, vai resolver o problema. Bom, os outros países em que não tem uma corrupção tão alta quanto a nossa, continuam tendo problema com orçamento, com judicialização da saúde. Então, porque eu já ouvi muito esse argumento, mas isso acontece no Brasil porque o político rouba demais. Sim, isso é um outro problema. Mas se a gente for para a Austrália, para a Finlândia, para a Inglaterra, onde as coisas são menos piores do que aqui, eles continuam tendo necessidade de fazer esse sopesamento. Bom, voltando então para a questão do fim de vida, o que a gente vê é que nós estamos vivendo um momento de transformação de um modelo de relação médico-paciente, de um modelo paternalista para o modelo autonomista, e a gente está aí nessa balança, né, que ainda não se equilibrou. O que é o modelo paternalista? Pater vem do latim pai. A gente fala, né, no direito, a gente fala do pater família, o pátrio poder. O modelo paternalista é um modelo que ainda hoje existe, e eu particularmente acho que a gente nunca vai conseguir acabar com um ou outro modelo, mas a gente precisa pensar numa forma de equilibrar esses modelos, em que parte do pressuposto de que o profissional de saúde tem o conhecimento técnico, então ele sabe o que é melhor para o paciente. Isso é verdade absoluta? Mas é absolutamente falso? Não é nem uma verdade absoluta
e nem absolutamente falso. Então, o modelo paternalista, ele, de alguma forma, na minha concepção, ele não pode acabar. A nossa luta não tem que ser, temos que romper o modelo paternalista. Nós precisamos conseguir chegar num meio termo. Porque se o médico, o profissional de saúde, ele detém o conhecimento. Isso é inegável. Se eu vou num médico, eu vou no médico porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Porque se eu soubesse o meu diagnóstico, eu não estaria ali. Não é? Então, quando o médico me diz, olha, você tem X, esse é o diagnóstico. Isso é um modelo paternalista. Oi. O meio termo, a gente entra na discussão que é da informação qualificada e como ela é passada ou não, e a gente vê toda a dificuldade no Brasil inteiro, ainda mais no sistema público de saúde, de se informar bem o paciente. Então, a autonomia, ela não é uma questão de paternalismo, é uma questão de cortar ou de se podar de uma forma injustificada essa informação qualificada. Exatamente, porque aí, Tertius, né, continuando esse exemplo, o médico deu o diagnóstico. Só que ele precisa fazer algo a mais, que é dar as opções terapêuticas. Se o médico diz para o paciente, você tem um câncer, um glioblastoma multiforme grau 4, é o câncer cerebral mais agressivo que tem, e a sua única opção é fazer a cirurgia, ele está sendo totalmente paternalista. Porque ele está dizendo para o paciente como é que ele quer, ou deseja, ou acha que é certo que o paciente se trate. Agora, se ele diz para o paciente, olha, você tem um glioblastoma multiforme grau 4, e as opções terapêuticas são fazer uma cirurgia com risco X, com benefício Y, não fazer uma cirurgia que vai te dar tal risco e tal benefício, fazer uma químio, uma rádio. Essas são as opções. Prós e contras. E aí, a gente pode conversar? Porque aí eles escolhem juntos, né? Isso. A comunicação é o instrumento mais importante que o médico tem hoje em mãos para com o paciente, né? Exatamente. Esse modelo paternalista, ele realmente, eu concordo, não acho que deve acabar, ele é importante, mas ele com o novo Código de Ética Médica, onde a autonomia da vontade foi instituída de forma muito relevante e importante. Então, assim, com isso, hoje, a gente vê que a comunicação é um instrumento importante, né? Porque aí eles vão decidir juntos qual que vai ser o melhor tratamento para aquela situação que ali. É o que a gente chama de decisão compartilhada. Perfeito, isso. Né? Esse talvez seja o meio termo. Só que eu só consigo compartilhar uma decisão se eu tenho alguém que tenha técnica, de um lado, profissional de saúde, e alguém que tem a informação. Porque não adianta eu chegar para um sujeito que não sabe nada de medicina, não entende nenhuma palavra daqueles diagnósticos, daqueles nomes malucos que o médico fala, e dizer para ele aqui, ó, eu quero que você decida. Vai decidir o quê? Ele não entende o que você está falando. E esse é um problema que é real. Quando a gente fala hoje de prontuário do paciente, e a gente vira para o profissional, a Hildegard vai falar isso para vocês na aula de responsabilidade civil, mas a gente vira para o profissional na prática da advocacia e fala, cuidado com o que você escreve no prontuário, cuidado com a forma que você escreve, evita siglas. Porque se um dia você tiver alguma questão e isso for parar no judiciário, o juiz vai pegar esse prontuário e ele não vai entender nada do que está escrito aqui. Não adianta falar em sigla para o paciente também, não. Eu brinco quando eu dou palestra para médico, e eu faço isso com uma certa frequência, que tem hora que eles fazem umas perguntas que eu não entendo nada do que ele está perguntando. Porque ele usa termos tão técnicos que, assim, ok, eu já desenvolvi uma escuta de entender muita coisa, mas tem coisas que não tem jeito, eu não sou da área. Não adianta pedir para o paciente tomar uma decisão se vai ser o tratamento X ou Y, se você não explicar para ele o que significa esse tratamento e quais são as consequências desse tratamento. Hã?
E depois perguntar para ele, tá entendido? E, na verdade, Tertius, fazer uma pergunta anterior, né? Você quer saber? Porque o direito de não saber também é um direito. Quando a gente fala de pacientes que estão em fim de vida e que têm uma expectativa de vida curta, a gente fala muito em direito de não saber. Porque existem pacientes que simplesmente não querem escutar. Você está morrendo. Eu, Luciana, posso falar, gente, que coisa doida. Eu queria saber para poder fechar ciclos, me despedir. Ok, gente, mas nós estamos falando de autonomia? Cada um quer uma coisa. E eu tenho que poder perguntar para o paciente. Você quer saber o seu diagnóstico? Você quer saber os prognósticos? Você quer que eu conte para a sua família ou que eu não conte para a sua família? Isso é importante. E, gente, tem um dado que é assim, surreal. 90% dos testamentos vitais que eu faço, e eu já fiz testamento vital para o Brasil inteiro, as pessoas me dizem, eu não vou contar para minha família que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não quero que isso se torne uma discussão. Eu não quero sentar numa mesa e falar, ter que explicar para o meu filho por que eu não quero ir para o CTI. E olha que coisa interessante. Esse testamento vital que eu fiz, que eu estou contando para vocês, da senhorinha de 91 anos, eu fiz, fui com o computador para a casa dela, porque eu precisava anotar, e aí falei com ela, olha, amanhã eu volto, e aí trago o texto para a senhora. E aí a gente leva para o cartório e tal. E aí eu levei, no outro dia fui lá, entreguei, fui embora. 2 dias depois ela me liga. Falei, gente, aconteceu alguma coisa, né? Tá tudo certo. Ai, doutora, olha, desculpa eu estar te ligando, mas... Então, eu mostrei para as minhas sobrinhas, e elas falaram comigo que elas não vão aceitar a parte que eu disse que eu não quero velório. Porque elas falaram, tia, o que as pessoas vão pensar da gente se a gente não fizer um velório para você? E aí elas disseram, ou você muda o seu documento, ou nós não vamos cumprir. E ela me ligou para dizer, Luciana, eu preciso que você mude. Eu estou falando sério com vocês. Mas o que a senhora quer que eu mude? Não, só tira o negócio do velório. Tinha uma cláusula assim, não desejo ser velada e desejo ser enterrada na minha sepultura. Ela tinha um jazigo no cemitério X. Falou, eu preciso que você tire a parte do velório. Mas eu conheço pessoas, gente, olha só, tem que ser em situações interessantíssimas. Eu já fiz testamento vital que a pessoa fez lista de quem era proibido de visitar ela se ela estivesse doente. Sério. Olha, eu não quero que aquele parente, aquela pessoa enjoada que fica falando da vida dos outros para todo mundo. Só que qual que é o problema disso tudo? É que alguém tem que cumprir. Alguém tem que cumprir. E aí, se a sobrinha fala que não vai aceitar não fazer velório, aí nós vamos discutir quebra de autonomia. Porque aquele testamento vital que eu mudei não é o testamento vital que ela queria fazer. Entenderam? Só que alguém disse para ela, olha, se você não fizer essa adaptação, a gente vai deixar você ir para o CTI. Ela fez um sopesamento de importâncias. Eu prefiro não ir para o CTI do que não ser velada. Então, quem não conta para a família, normalmente deixa com o médico e com algum amigo. Só que eu vou dizer para vocês que eu já vi situações bastante complexas em que a família não sabia. No final do ano passado, um paliativista do Rio me liga assim, Luciana, preciso da sua ajuda.
Gente, olha só, meu telefone, quando ele toca, e eu vejo que é um médico que não é daqui de Belo Horizonte, eu já sei que é bomba. E o problema do advogado, né? Achar que a gente tem todas as respostas. E aí ele me liga dizendo o seguinte, olha, chegou um paciente aqui, um senhor de 80 e tantos anos, teve um AVC, é casado, tem, né, a esposa, uma senhorinha, e tem 3 filhos, na faixa dos 50. Ele fez um testamento vital, dizendo que ele não queria ficar em estado vegetativo, não coma, a situação dele é irreversível. E ele tem um testamento vital que a esposa sabe. E os filhos estão me dizendo o seguinte, a mamãe ela não tem condições de falar que o papai fez e sabia o que estava fazendo, porque ela também não está boa da cabeça. Então, a gente quer que você leve para o CTI, que você entube, que você ligue em todas as máquinas possíveis e impossíveis. E aí, ele me ligou, assim, a chefe da UTI, antes de ligar para ele e chamá-lo, acionou o jurídico do hospital. E o jurídico do hospital falou... O que vocês acham que o jurídico do hospital falou? Hã? Que tinha que fazer tudo que os filhos estavam pedindo. E aí ele me liga porque ele queria que eu dissesse para ele alguma coisa diferente. E que eu disse. Eu falei, olha, essa senhora tá lúcida? Tá, Luciana, tá lúcida. Ela só tem... Qual que é o problema dela? Ter 80 e tantos anos de idade. Isso não é causa de incapacidade. Então, ela tá lúcida? Tá. Tem mais alguém que sabe desse testamento vital, que não era ela? Tem. O médico do sujeito. O geriatra. Então, conversa com esse geriatra. Não, Luciana, eu já conversei, eu já liguei para ele. E ele me falou que eles fizeram isso alguns anos atrás. Não era uma coisa, tipo, fez e usou no mesmo dia. E aí, eu falei com ele. Eu falei, olha, pode peitar. E aí ele brincou comigo. Você me defende? Eu falei, defendo. E se precisar, eu converso com o jurídico do hospital. E aí agora a gente está marcando, eu vou dar uma palestra nesse hospital, mas eu vejo isso todos os dias, gente. Porque é uma dificuldade que o profissional tem, e eu não estou julgando o profissional, na hora da pressão. Entendeu? É uma história assim, pode parecer engraçado, mas se o paciente morre, quem é que vai processar o médico? A família. Então, o profissional de saúde tem que cuidar, ele tem que se preocupar com quem? Em resolver, em fazer o que a família quer. Porque é ela que vai encrencar com ele. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação em que esse discurso, especialmente no fim de vida, nas UTIs, de que a família vai me processar, é uma realidade. O profissional de saúde pensa nisso com muita frequência. Ao mesmo tempo, ele pode ser responsabilizado por não ter cumprido. Isso. Aí, ao mesmo tempo, ele pode ser responsabilizado por não ter cumprido. O problema, Jéssica, é que ninguém falou isso com ele. Muitas vezes, e esse era um caso, ele nunca tinha visto um testamento vital na frente dele. Esse era um caso. A chefe do CTI nunca tinha visto. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela só sabia que estava um fuzuê. Porque estava um fuzuê. Um gritando, o outro, aquela confusão. Então, quando a gente fala, a nossa dificuldade hoje com a história da autonomia, com o modelo autonomista, é uma dificuldade de respeito. Porque se eu consigo olhar para o modelo paternalista e falar, ok, esse sujeito médico tem gabarito para me dizer o que é certo e o que é errado, o que é melhor e o pior, a gente não olha para o lado do paciente e fala, ok, esse sujeito tem competência para dizer o que ele quer ou não. A gente acha que ele é doido, que ele não está bom da cabeça, porque ele não sabe nada. Como é que se eu não sei nada, né, eu não sei nada, e o cara sabe tudo, o médico, como é que eu, então, não vou escolher aquilo que o sabe-tudo está me dizendo? Hã? Né, a presunção. Mas aí nós estamos falando de idade. Mas imagina uma pessoa que tem 30 anos de idade e que está com diagnóstico de câncer cerebral e vai dizer para o médico, eu não quero
operar. E aí a gente vai falar, que isso, está na flor da idade, ela precisa cuidar, ela precisa querer viver. Não é isso. Porque existe uma questão cultural, social, de que o comum, o certo, o saudável, é a pessoa querer viver. Sim. Aí a gente tem os interesses financeiros, a indústria farmacêutica e outras cositas más. E o próprio hospital. Porque quanto mais tempo no CTI for, mais vai ganhando. Mas essa, né, Jéssica, a Jéssica falou assim, e o hospital também, porque quanto mais tempo o paciente está no hospital, mais ele está ganhando. Isso é uma coisa que a gente começa a ver mudanças fora do Brasil. Né? A ideia é o seguinte, olha, o hospital, eu quero ocupar esse leito com um paciente que realmente tenha que estar nesse leito. Porque, ok, não, ele está ganhando? Tá, mas às vezes, e aí nós estamos falando, e eu peço desculpa para aqueles que se sentem um pouco mais ofendidos com essa discussão de custo, mas é uma discussão que a gente precisa fazer, o hospital pode dizer assim, olha, esse paciente está me custando X, mas eu sei que ele não vai melhorar. E eu sei que um paciente que pode melhorar vai me custar 2x. Porque eu vou investir mais. Eu vou usar mais tecnologia nesse paciente que vai me custar mais. Então, essas são discussões que a gente precisa fazer. A gente precisa perder o medo de falar de dinheiro. Isso. A gente vive num mundo capitalista. Saúde não tem preço, mas tem custo. E custa. E custa muito dinheiro. E a gente sabe que quanto mais no fim de vida o sujeito está, mais ele custa. Por isso que fazer um plano de saúde para um idoso é muito mais caro do que fazer para um neném. Não é verdade? É uma questão lógica, assim. Então, o que acontece com esses modelos é que a gente ainda está vivendo uma fase que eu, particularmente, não acho que a gente vai passar tão cedo, em que essa balança está, ora pendendo para um lado, ora para o outro, e a gente ainda não conseguiu achar um equilíbrio entre o modelo paternalista e o modelo autonomista. Aí vai depender... Com a questão, por exemplo, do testamento vital. Morreu. E aí? Fala. Com relação ao testamento vital, existe alguma decisão judicial? Porque a pessoa morreu, aí a família não quer que cumpra. E aí? Existe. Nós vamos falar disso. Existe sim. O que a gente fala, né, o que a gente sabe é que o mundo ideal é que a gente chegasse nessa metade. Sabe? Aqui, ó. Que essa balança conseguisse ficar reta. E eu tivesse, sim, paternalismo e sim autonomia, para que a gente pudesse ter compartilhamento de decisões. Quando a gente vai contratar uma operadora de telefonia, a gente não entende nada, normalmente, né? A maioria de nós. A gente acredita no que os caras estão contando para a gente. Não é isso? Porque a gente não tem a técnica. Mal comparando, é a mesma lógica. Quando eu vou num médico, eu não entendo nada. Então, eu preciso acreditar no médico. A relação de confiança, ela precisa existir. E esse é o problema hoje quando a gente fala de outros interesses. Porque eu começo, tem hora, a desconfiar. Se aquele médico realmente está me dizendo aquilo porque ele está agindo no meu melhor interesse. Ou se ele tem outros interesses. Família atrás... indústria farmacêutica. E aí, deixa eu abrir um parênteses e contar um caso real para vocês, antes da gente entrar na eutanásia. Pouco tempo atrás, um paciente, né, enfim, o parente, o esposo de uma senhora que estava precisando de uma quimioterapia, me ligou querendo judicializar a questão, porque ela precisava de uma imunoterapia, que é hoje um tratamento super novo para o câncer, carésimo, e que a operadora de saúde não queria cumprir esse tratamento, não queria pagar. E aí ele queria judicializar. Falou, ok, mas eu preciso de um laudo. Né? Tem um modelo hoje para a gente fazer judicialização, que o médico tem que assinar lá dentro daquele modelo e tal. E aí o sujeito, oncologista,
se negou a fazer o laudo. Falei, mas que coisa esquisita. Não é comum. Ah, não, mas ele não está fazendo laudo porque ele disse que se ele fizer esse laudo, a operadora vai vir atrás dele depois cobrando o valor. Tudo bem. Eu liguei para a operadora. E aí eles me disseram, não, esse procedimento está coberto. Não precisa de nada. Não precisa de judicializar. Eu falei, tem alguma coisa muito esquisita nessa história. Aí liguei para o doutor. E aí ele me disse assim, não, olha só, doutora, a questão é a seguinte. Se eu faço esse imuno nessa paciente, a operadora, sem um exame X que se faz lá não sei aonde, a operadora só me repassa 40% do custo. Então, para a operadora me passar 100%, eu preciso que a paciente faça esse exame. Ou que o juiz mande a operadora me pagar 100%. O problema da paciente não era a judicialização, não era a operadora. O problema dela era o médico. E aí, como é que você... É difícil você dizer isso para um cliente seu. Fala, como é que eu vou falar com ele? Fala, olha, troca de médico. Né, assim, E aí eu expliquei de uma forma sutil. E olha que coisa interessante, uma semana depois ele me liga e fala, doutora, nós não vamos precisar mais, nós resolvemos. A imuno não está funcionando, não, ela vai fazer químio tradicional mesmo. Não sei se resolveu.